Bem-vindos ao Cinematografia Bíblica. Hoje, vamos explorar uma das histórias mais inspiradoras e cheias de ação do Antigo Testamento, a história de Gideão e seus 300 guerreiros. Nos tempos antigos, após a morte de Josué, o líder que havia guiado os israelitas à Terra Prometida, Israel entrou em um período de instabilidade. Sem um líder forte, o povo frequentemente se desviava dos caminhos de Deus, adorando ídolos e seguindo os costumes das nações vizinhas. Como resultado, Deus permitiu que várias nações oprimissem Israel como forma de disciplina, para que eles se voltassem novamente para ele. Durante um desses períodos de opressão, os midianitas, junto com outros povos do leste, invadiram e devastaram Israel por 7 anos. Eles eram como gafanhotos em número, destruindo tudo em seu caminho. Os israelitas se esconderam em cavernas e fortalezas nas montanhas para sobreviver. Foi nesse cenário de desespero que Deus escolheu Gideão, um homem simples da tribo de Manassés, para ser o salvador de Israel. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um lugar usado para pisar uvas, para esconder a colheita dos midianitas. Ele não se via como um herói. Em suas próprias palavras, ele era o menor na casa de seu pai e sua tribo, Manassés, era a menor em Israel. Mas Deus viu em Gideão um coração corajoso e disposto. Um anjo do Senhor apareceu a ele e disse: "O Senhor é contigo, homem valoroso." Juízes 6:12. Confuso e cheio de dúvidas, Gideão pediu sinais para ter certeza de que era realmente Deus que falava com ele. E Deus, pacientemente, confirmou seu chamado através de sinais milagrosos. Primeiro, o anjo tocou uma rocha com a ponta de seu cajado, fazendo fogo subir dela e consumir o sacrifício oferecido por Gideão. Em seguida, Gideão colocou um velo de lã no chão e pediu que a lã ficasse molhada de orvalho enquanto o chão ao redor permanecesse seco. E assim aconteceu. Ainda não satisfeito, ele pediu que no dia seguinte o velo permanecesse seco enquanto o chão ao redor ficasse molhado. E mais uma vez, Deus respondeu ao pedido de Gideão. Com sua fé fortalecida e convicto de seu chamado, Gideão reuniu um exército para libertar Israel dos midianitas. Mas Deus tinha planos de mostrar seu poder de forma ainda mais impressionante. Ele reduziu o exército de Gideão de 32.000 homens para apenas 300 guerreiros, para que todos soubessem que a vitória viria do Senhor e não da força humana. E assim começou uma das batalhas mais extraordinárias e milagrosas da história de Israel. Prepare-se para testemunhar a fé inabalável de Gideão e a intervenção divina que trouxe vitória ao povo de Deus. Após os sinais milagrosos, Gideão, com a confiança renovada, chamou os israelitas para se levantarem contra os opressores. De todas as tribos, 32.000 homens responderam ao chamado. No entanto, Deus tinha planos diferentes. O Senhor disse a Gideão: "É demasiada a gente que está contigo para que eu não entregue os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou." Juízes 7:2. Então Deus ordenou a Gideão que dissesse ao povo: "Quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte Gileade." 22.000 homens voltaram, restando apenas 10.000. Mas o Senhor disse a Gideão: "Ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei." Juízes 7:4. Deus instruiu Gideão a observar como os homens bebiam água do rio. Aqueles que lambessem a água com a língua, como faz o cão, seriam separados dos que se ajoelhassem para beber. Apenas 300 homens levaram a água à boca com a mão. E Deus disse a Gideão: "Com estes 300 homens que lamberam a água vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos." Juízes 7:7. Naquela mesma noite, o Senhor falou novamente a Gideão, instruindo-o a descer ao acampamento dos midianitas. "Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão." Juízes 7:9. Levando consigo apenas seu servo Fura, Gideão desceu e ouviu um soldado midianita contar um sonho a outro. No sonho, um pão de cevada rolava até o acampamento midianita e derrubava uma tenda.
o companheiro interpretou o sonho, dizendo: Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem de Israel. Deus entregou nas suas mãos os midianitas e todo este arraial. Juízes 7:14. Com seu espírito renovado, Gideão voltou ao acampamento israelita e preparou seus homens para a batalha. Dividindo os 300 em 3 grupos, ele deu a cada homem uma trombeta, um cântaro vazio e tochas escondidas dentro dos cântaros. Ele disse: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Quando eu tocar a trombeta, então tocareis vós também ao redor de todo o arraial e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Juízes 7:17-18. Por volta da meia-noite, no início da vigília do meio, Gideão e seus homens tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, revelando as tochas acesas. Eles gritaram: A espada, pelo Senhor e por Gideão. Juízes 7:20. Os midianitas, em pânico, se voltaram uns contra os outros com suas espadas. O Senhor fez com que todo o acampamento entrasse em desordem. Os 300 homens de Gideão mantinham suas posições, tocando as trombetas e brandindo as tochas. Os inimigos, em completa confusão e terror, fugiram. Gideão enviou mensageiros às tribos de Naftali, Aser e Manassés, convocando-os para perseguirem os midianitas. E os homens de Efraim também se juntaram à batalha, interceptando os fugitivos no Jordão. Eles capturaram e mataram os líderes midianitas, Oreb e Zeebe, trazendo a cabeça deles a Gideão do outro lado do Jordão. Assim, pela fé e obediência de Gideão e pela intervenção divina, Israel foi libertado da opressão dos midianitas. A vitória não veio pela força dos homens, mas pelo poder de Deus, que escolheu os fracos para confundir os fortes. Após a grande vitória sobre os midianitas, Gideão e seus 300 guerreiros foram celebrados como heróis em toda a Israel. A paz reinou na terra por 40 anos durante o tempo de Gideão. No entanto, a verdadeira mensagem dessa história vai muito além da vitória militar. A história de Gideão nos ensina que Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Gideão era um homem comum, cheio de dúvidas e medos. No entanto, Deus viu seu potencial e usou sua fé e obediência para realizar um grande milagre. Quando nos sentimos pequenos e inadequados, devemos lembrar que Deus pode nos usar de maneiras extraordinárias, se apenas confiarmos nele e estivermos dispostos a obedecer. Também vemos nesta história que a verdadeira força não está em números ou em poder humano, mas em Deus. Os 300 homens de Gideão eram poucos contra um exército vasto, mas com Deus ao seu lado, eles foram invencíveis. Isso nos lembra que, em nossas batalhas diárias, não importa o quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, se confiarmos em Deus, Ele nos dará a vitória. E há uma lição importante sobre a humildade e a glória de Deus. Gideão sabia que a vitória não era dele, mas de Deus. Ele não se exaltou, mas sempre deu a glória ao Senhor. Em nossas vidas, devemos sempre reconhecer que nossas realizações e sucessos vêm de Deus e não de nossas próprias forças. Assim como Gideão, somos chamados a ouvir a voz de Deus, a confiar nele e a seguir seus comandos, mesmo quando parecer impossível. Deus está buscando corações dispostos e fiéis para realizar suas obras. Será que estamos prontos para responder ao seu chamado? Obrigado por assistir Cinematografia Bíblica. Que a história de Gideão inspire você a confiar em Deus e a lutar suas batalhas com fé e coragem. Até a próxima.